Caros amigos, aqui do canal Legião da Santa Cruz, estamos iniciando mais uma aula do curso História das Conjurações Maçônicas. Esta é a 13ª aula, cujo título é O Segredo da Maçonaria, do qual tanto se fala e pouco se entende. Muitos tratam desse assunto, mas poucos são os que compreendem o mesmo. Então, essa aula é sobre esse tema, para esclarecer esse tema, que é um tema fulcral, para compreender qual é a exata natureza da maçonaria. Perfeito? Então, pessoal, nós vamos começar essa nossa aula fazendo alguns apontamentos que são feitos pelo Abade Barruel em sua obra sobre o jacobinismo na França, onde ele tenta destrinchar a natureza da maçonaria do Grande Oriente. Perfeito? O Abade Barruel ele vai dividir em 3 classes os chamados demolidores da sociedade cristã via maçonaria. Então, segundo Barruel, a maçonaria atua em 3 frentes, criando 3 tipos humanos, e em momentos diferentes da história ela se vale mais de um ou de outro tipo, a depender das circunstâncias, do momento, do lugar em que ela está inserida e etc. Tá? Então, o primeiro tipo seriam os sofistas da impiedade, seriam os racionalistas. Esses têm um papel intelectual. Então, a maçonaria se vale desse tipo de demolidor, que vem justamente para quebrar a ideia de um Estado confessional, de um Estado religioso, a ideia de um Estado sob os auspícios da Igreja. Ou seja, esses intelectuais eles têm como função aplanar o caminho para uma separação Estado e Igreja, que foi exatamente o que a Revolução Francesa e também a Revolução Americana, que deu origem aos Estados Unidos da América, fizeram. Perfeito? Ou seja, uma separação, não no sentido de distinção, mas no sentido de divórcio entre o poder espiritual e o poder político temporal. Levando em consideração que, na teoria política católica, esses 2 poderes devem existir integrados e cooperar um com o outro. Tá? Sendo que a Igreja, tendo por definição poder espiritual, deve fornecer ao poder político os princípios morais que embasam a sua ação, ficando o poder temporal com a responsabilidade sobre as determinações civis que devem espelhar a lei eterna que vem de Deus e que é interpretada pela Igreja. Perfeito? Então, o papel desses intelectuais, desses sofistas da impiedade, é quebrar a espinha dorsal da concepção católica de sociedade, que está baseada na união entre o poder eclesiástico e o poder político. Depois, nós temos também os sofistas da rebelião. Ou seja, os intelectuais eles trazem novas ideias, uma cosmovisão moderna, revolucionária, novas teorias políticas, novos preceitos. Já os sofistas da rebelião, eles vão trabalhar para implementar esses preceitos na vida política. Tá? São derrubadores de tronos, eles são chamados também de liberais pelo Barruel. E o trabalho deles é basicamente implementar o seguinte princípio na sociedade: não há que ter cabeça na ordem política. Então eles têm um papel político ideológico de fazer com que uma visão liberal se implante na mentalidade social. Então, de um lado, os sofistas da impiedade trazem o racionalismo, do outro, os sofistas da rebelião trazem o liberalismo, que são 2 vertentes da mesma coisa, que é o iluminismo, né, que é
nada mais nada menos do que a filosofia encampada pela maçonaria. Quando você diz que a razão humana ela é suprema, subentende que ela também é livre, livre da tutela da igreja e de Deus. Portanto, você tem o liberalismo, que é justamente a noção de soberania do indivíduo racional ante os poderes tradicionais, igreja, rei, Estado, etc. Tá? Por isso, os liberais são chamados pelo Barruel de sofistas da rebelião. E aí nós temos um terceiro tipo de demolidor, que é o sofista da anarquia. Bom, se os racionalistas prepararam um terreno intelectual para o questionamento da ordem católica da sociedade, e se os liberais trouxeram as sementes da rebelião, os sofistas da anarquia têm o papel de destruir, tá? De derrubar, não apenas os tronos, o poder político, mas de derrubar a ordem social, de fazer da sociedade uma massa informe, de maneira que ela possa virar um verdadeiro caos, um caldo informe, para que ela possa ser remodelada por novas forças políticos sociais. Então, esses sofistas da anarquia, que são identificados com a ideia de comunismo, com a ideia de igualitarismo, todos são iguais, etc., seriam aí os derrubadores da ordem social, que terminariam o processo iniciado lá pelos sofistas da impiedade. Perfeito? Então, nesse contexto é que se esclarece o segredo da maçonaria. O padre Barruel, ele diz o seguinte: o segredo da maçonaria é o sofisma da igualdade. O padre Barruel também cita uma definição do segredo da maçonaria utilizada por Voltaire e Thomas Jefferson, se eu não estou enganado, que é o seguinte: jamais a liberdade sem a igualdade, jamais a igualdade sem a liberdade. Tá? Isso a gente vai esclarecer depois. Mas o padre Barruel, ele próprio, define o segredo como sendo o sofisma da igualdade. E esse sofisma, ele teria a sua melhor expressão na seguinte frase, segundo o padre Barruel: todos os homens são iguais, livres e irmãos. Livres e irmãos porque são iguais. Iguais porque não tem senhor. Livres porque iguais porque não tem senhor, e irmãos porque estão todos na mesma condição. Seres dotados de uma razão soberana que não deve ser tutelada por ninguém. Bom, essa ideia de igualdade, ela não é nova na história. Não foi a maçonaria quem a trouxe. A emergência da ideia de igualdade, ela tem a ver com a filosofia grega. Começa lá com Sócrates, Platão, né? A ideia da consciência, da alma, etc., da qual todos os seres humanos seriam dotados. E aí nós podemos pegar, como exemplo, o diálogo platônico Mênon, que é sobre, se eu não estou enganado, sobre o ensino da virtude, se é possível ensinar virtude a alguém, onde Sócrates pega um escravo e ensina alguns pontos lá de geometria e ele consegue desenvolver, aliás, ele ensina não, ele desperta, melhor dizendo, alguns princípios de geometria na mente do escravo, através de um diálogo que ele vai tendo com o escravo, provando que aquele escravo já trazia inato a ele aquele conhecimento geométrico e matemático, mais ou menos confirmando a ideia de que, olha, todos os seres humanos, mesmo os escravos, eles têm uma alma racional, dotada de certas potencialidades. Né? Então todos os seres humanos são iguais, escravos e livres. Perfeito? Mas o cristianismo, ele reforça essa ideia, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele reforça essa ideia a partir da revelação de que todos os homens são feitos à imagem de Deus, são
criados por Deus, e, portanto tem uma origem comum em Adão. Então todos nós seríamos de uma certa maneira iguais e também irmãos. Tá? Então a igualdade cristã e a liberdade cristã ela é diferente da igualdade e liberdade maçônica. Eu queria aqui fazer com vocês um breve apanhado sobre essas diferenças. Então o primeiro aspecto da igualdade e liberdade cristã é a condescendência. Então assim, o que o cristianismo ensina quando ele fala de igualdade e liberdade? Ele ensina o seguinte: os grandes devem se inclinar aos pequenos. Por quê? Todos nós somos iguais perante Deus. Embora nossos papéis sociais sejam diferentes aqui na Terra, no dia do juízo seremos todos tratados por Deus da mesma forma, julgados pela mesma lei e segundo a mesma justiça e misericórdia. Não vai haver diferença nenhuma. Já a igualdade e liberdade maçônica, ela é baseada no orgulho. Ou seja, os pequenos devem se rebelar contra os grandes. Ou seja, os inferiores devem desafiar os superiores. E a gente pode pegar um exemplo que ocorre na atualidade, que é uma aplicação dessa igualdade maçônica, dessa liberdade maçônica, que é a ideia, por exemplo, de que você tem que ter cota para pessoas entrarem nas universidades. Eu aqui não estou dizendo que eu sou contra políticas sociais que ajudem pessoas carentes a chegar ao ensino superior. Eu discordo de que a política social eficaz é a cota. Ao meu ver, a principal política social que deve ser utilizada para corrigir determinados problemas aí nesse sentido é o da educação básica, do investimento maior na educação básica pública, que é a educação acessada pelas pessoas mais carentes. Mas aí o que criaram aqui no Brasil e em outros países? Olha, pessoas com menos conhecimento podem entrar para cursar um nível superior que exige um conhecimento maior, que exige uma argúcia intelectual maior, até porque essa pessoa vai exercer uma profissão lá na frente que vai exigir esse conhecimento, essa argúcia. Exemplo, um engenheiro, ele vai construir um prédio, então ele precisa de uma boa base matemática, porque se ele comete um erro, ele põe em risco a vida de muita gente. Então você não pode simplesmente abrir o superior de engenharia aos inferiores, aos que têm um conhecimento matemático inferior. Então essa ideia de que os inferiores devem ter os mesmos direitos que os superiores é um símbolo do orgulho maçônico. Isso não quer dizer, como volto aqui a repetir, que não devam existir políticas de melhoramento das oportunidades para que elas sejam o mais iguais possíveis. Agora, no momento que o indivíduo mostra mais aptidão, mais habilidade do que o outro, ele não pode ser colocado no mesmo patamar que aquele que tem menos aptidão que ele. Tá? Um piloto que dirige melhor do que o outro deve ter prevalência sobre o que dirige pior. Até porque ele vai estar dirigindo para servir outras pessoas e a vida delas fica em jogo se for colocado aquele que dirige mal. É isso? Então, orgulho. Um outro aspecto também da igualdade cristã e liberdade é que essa concepção se baseia na autoridade da verdade, ou seja, a verdade ela carrega per si uma autoridade. Aquele que administra a verdade tem por si mesmo uma autoridade sobre os outros. Né? Então, o pai perante o filho, por exemplo, o pai ele sabe distinguir o bem do mal, a criança não sabe. Então, é natural que esse pai tenha autoridade sobre a criança, mas aí você chega à sociedade liberal moderna, atual, né, você tem um estatuto da criança e do adolescente em que você praticamente coloca a criança e o adolescente no mesmo patamar do pai.
onde, inclusive, você expõe aí dificuldade, coloca dificuldade para que o pai castigue o filho. Quer dizer, a autoridade da verdade, ela é eliminada. Então, no lugar disso, a igualdade maçônica e liberal, igualdade e liberdade maçônica, melhor dizendo, que é, evidentemente, a concepção liberal, é a ideia de igualdade da maioria, ou seja, o que vale é o consenso, não é o que é verdadeiro. Então, se todo mundo amanhã concordar que pode existir homem de vagina, como já está a acontecer, então pode, né? Não importa se existe uma natureza masculina e uma natureza feminina. Não. O importante é o que a maioria decidir. A igualdade cristã e a liberdade, ela coloca o poder sob Deus. Então você obedece ao pai porque o poder paterno vem de Deus. Você obedece ao rei porque o poder régio vem de Deus. E o rei e o pai também devem obedecer a Deus. E se não obedecerem, a igreja tem o direito de censurá-los e de reprimi-los, de rechaçá-los. Era assim que funcionava a sociedade cristã. Tá? Na igualdade e liberdade maçônica não existem mais mestres, nem reis, nem papas. Todos são livres e iguais. Todos são livres e iguais. Tá? Ninguém deve obedecer a ninguém, a não ser a si mesmo. Então a ideia que nasce daí é que a melhor sociedade é a que tem menos leis possíveis. A gente tem mais espaço para liberdade individual. Na ideia de igualdade e liberdade cristã, a liberdade deve ser dada àquilo que é virtuoso. Então, a virtude é livre. É a liberdade da virtude. Tá? O próprio filósofo Sócrates dizia, o homem que é passional, ele é escravo. E o homem que é racional é livre. Então, na concepção cristã de liberdade e igualdade, tá? A liberdade do indivíduo, ela deve estar adscrita, limitada pela lei moral, pela lei eterna. Já na concepção de igualdade e liberdade maçônica, o que é o fim visado é a substituição da hierarquia pela anarquia. O direito de seguir a própria vontade, ou seja, já não é mais liberdade, é licenciosidade, é libertinagem. É o direito de fazer o que se bem entende. Você apenas limita aqui e ali o direito de liberdade das pessoas quando essa liberdade, quando essa licença dificulta a licenciosidade dos outros. Então, por exemplo, eu quero ver um filme pornô, quero consumir um filme pornô, quero comprar um filme pornô. E aí eu vou até uma loja e um sujeito lá me impede de comprar. Né? Então a lei vai processá-lo. Né? Não, você não pode impedir o sujeito de comprar porque ele bem tem. Está atingindo o direito do consumidor, etc. Então, quer dizer, aí nesse quadro, né, a lei existe apenas para proteger a liberdade do indivíduo de fazer o que ele quer. Enfim, isso vai aumentando com o passar, né, do tempo e do processo, né, de implementação desses princípios maçônicos na sociedade. O Abade Barruel ele continua falando do seguinte, como é que a maçonaria estipula que esses dois princípios, liberdade e igualdade, devem ser tratados com os profanos, ou seja, com os de fora, com aqueles que não forem iniciados. Então, em primeiro lugar, ele diz o seguinte, que esses dois princípios não devem nunca ser tratados juntos. Tá? Embora, dentro da maçonaria, eles sejam tratados sempre juntos, ligados um ao outro, no campo social, no campo político, eles devem ser tratados separadamente. Por quê? Porque se eles forem unidos, vai ficar claro qual é o objetivo final da maçonaria, que é a destruição da ordem social, a transformação da mesma num caldo, numa massa amorfa para que ela possa remodelá-la ao seu bel prazer, e aí o segredo vai para o buraco. Porque a ideia da maçonaria, basicamente, é
de que ela é uma sociedade de construtores, ou seja, não só de construtores no sentido arquitetônico da coisa, mas no sentido social e político. Então, o que você vai fazer para que os profanos não consigam delinear ou delimitar que segredo é esse? Que segredo maçônico é esse? Você vai formar na sociedade política dois partidos antagônicos no plano civil. Ou seja, um partido que vai defender a liberdade, um ou vários partidos, e outros que vão defender a igualdade. E foi exatamente isso que foi feito na Revolução Francesa. Girondinos, liberdade, e jacobinos, igualdade. É a velha dialética, que agora o pessoal chama de guerra híbrida. A guerra híbrida é a guerra da maçonaria. É coisa que já vem aí de 3 séculos sendo feito, e que agora o pessoal descobriu, né, o nome guerra híbrida. Mas, na verdade, isso já estava implementado ali desde a Revolução Americana, desde a Revolução Francesa. Tá? Mais notadamente, Revolução Francesa. Isto também, né, revela, segundo o Padre Barruel, o desejo de modificar as palavras e mascarar os objetivos. Ou seja, você não pode apresentar as duas coisas juntas, porque você tem que mascarar o que você está a falar. O que você está a falar para uma sociedade à época, sobretudo ali século XVIII, XIX, que ainda era majoritariamente católica. Então você não pode expor os seus objetivos de maneira clara. E ainda hoje, quando fala-se de igualdade, fala-se de liberdade, é sempre de uma maneira a romantizar o tema, a romantizar o conceito. Há pouco tempo atrás eu vi uma professora que trabalha comigo, que enveredou aí para a esquerda, né, essa esquerda identitária que tem hoje em dia, dizendo assim, não, o comunismo é um ideal muito bonito de igualdade entre os homens, a cada um segundo suas necessidades, cada um segundo suas possibilidades, olha que coisa bonita e tal, não sei o quê. Quer dizer, é uma máscara. É uma máscara. Porque, no fundo, do que se trata? Se trata justamente da derrubada de qualquer autoridade, de qualquer princípio de verdade, de qualquer princípio de ética, de moralidade na sociedade, para criar uma civilização ateia, uma civilização sem Deus, uma civilização do homem, em que cada homem é soberano. Mas aí isto não é dito. Embora isto seja apresentado dentro da maçonaria, para o público externo, né, exotericamente, não é dito nada disso. Tá? Então, falando de liberdade e igualdade em separado, dava-se a impressão de duas coisas. O Padre Barruel ele explica muito bem isso. Né? Primeiro, a liberdade apresentada isolada falava ao homem de algo bem conhecido. É um dom dado por Deus ao espírito de praticar atos voluntários e responsáveis, elevando-o acima do animal. Então, assim, nenhum ser humano em sua consciência vai ser contra a liberdade nesse sentido, porque é isso que nos distingue do bicho. Nós temos a capacidade racional de escolher, de decidir, de realizar atos de vontade pensados. Bom, quem é que vai ser contra uma liberdade dessa, que é uma liberdade que inere a nossa natureza, que faz que nós sejamos homens? Ninguém, né? E, 2, a igualdade apresentada sozinha dá a impressão de evocar a comum origem de todos os homens em Deus e a ideia de evocar uma solidariedade entre os homens. Olha, somos irmãos, a fraternidade, né, que vem como corolário daquele lema da Revolução Francesa. Então, é óbvio que essas duas palavras vão virar, vou até usar aqui uma expressão do Plínio Correia de Oliveira, fundador da FP, uma palavra talismã. Né? Ou seja, vão ser palavras que vão exercer um atrativo muito poderoso sobre as massas, principalmente porque elas também, apesar de passarem esse
essa máscara positiva, elas trazem ali, né, no bojo delas um sentido que quando ele é lançado nesse turbilhão da guerra híbrida maçônica, da dialética maçônica, da política que nasce da Revolução Francesa, disputa entre esquerda e direita, ela tem como assim, característica o ser um anzol que consegue pescar pessoas que estão interessadas em se libertar da tutela da igreja, porque tiveram alguma decepção com o clero, ou porque têm a vontade de realizar, de ter um espaço de, sei lá, colocar para fora suas pulsões, suas paixões, coisa que na sociedade cristã tradicional, do século XVIII, não era possível. Vamos botar um exemplo concreto: divórcio. Você tem lá uma mulher que está cansada do marido, que quer ter aventuras, experiências sexuais. Olha, naquela sociedade ali, onde a única coisa que era livre era a virtude, o divórcio não era possível, porque é a licença, porque é pecado. Mas aí, numa sociedade livre, onde o ser humano se autodetermina, aí o divórcio passa a ser possível. Então, isso acaba atraindo as massas, né? Não só por conta da verdade que carrega, mas também por conta do anzol que essas palavras são para aqueles que querem viver algum vício, querem praticar algum pecado. Tá? Enfim, e aí o padre Barruel vai explicar o seguinte, que só nas lojas, ambas as palavras, elas podiam ser apresentadas juntas, pois acentuavam ao último grau o sentido de igualitarismo social, que implica na ruptura dos liames religiosos, sociais, políticos entre os homens, que nada mais é do que liberalismo. Tá? Então aí a gente vê como o liberalismo né, e o comunismo, né, eles estão integrados numa mesma dialética. Você destrói todos os liames sociais, religiosos, políticos, culturais entre os seres humanos, transformando-os em massa, né, sem forma. Você destrói, né, as tradições, né, a moral, a religião, etc. Então você cria o caldo necessário para você fazer uma revolução, né, da própria estrutura social, né, que é nada mais nada menos do que aquilo que conhecemos como comunismo, né, ou seja, a implementação, né, de uma sociedade igualitária. Enfim, por fim, essa ideia ela expressa uma filosofia que é nada de mestres, a não ser a própria razão, que é a filosofia basal do racionalismo, né, dos sofistas da impiedade, aqueles que começam o processo, tá? E o processo esse vai ser terminado pelos sofistas da anarquia, que são os comunistas. Mas no meio você tem os sofistas, né, da rebelião, que são os liberais. Então, racionalistas, liberais e comunistas, os três, né, vamos dizer assim, tese, antítese, síntese, né, do Hegel, né, dentro de um mesmo contexto que é a derrubada da ordem cristã, da ordem social, tal como ela foi construída pela Igreja Católica ao longo de séculos. E aqui na página 76 do livro A Conjuração Anticristã, né, do Monsieur Delassou, Henri Delassou, tem uma citação do Louis Blanc, um pensador francês, que diz assim: Louis Blanc reconhece que é exatamente aí, né, na destruição da ordem social católica, se encontra a finalidade buscada pela maçonaria, finalidade última. E aqui eu não vou entrar no mérito se todos os maçons estão imbuídos disso, se todos os maçons sabem disso, se todas as lojas maçônicas estão trabalhando para isso. O fato é que o grão-mestrado da maçonaria, a nível internacional, trabalha para isso. Né? Se todo mundo tem o mesmo nível de consciência, já são outros 500. Mas o grão-mestrado trabalha para isso. E na próxima aula nós vamos falar sobre os diferentes níveis que existem dentro da maçonaria. Alguns são, inclusive, desconhecidos pela maioria das pessoas. Tá? A questão da alta venda, do poder oculto, que o Padre Delassou explica em sua obra, e que explica com base em dados, em fontes históricas de alta confiabilidade. Vamos lá. Louis Blanc
reconhece que é exatamente aí, na destruição da ordem social cristã, que se encontra a finalidade buscada pela maçonaria. No grau de Cavaleiro do Sol, assim que uma admissão acontecia, o venerabilíssimo começava perguntando ao primeiro que chegava: que horas são? E este devia responder: é a hora da obscuridade entre os homens. Interrogado, por sua vez, sobre os motivos que lhe o traziam, o recipiendário respondia: venho procurar a luz, porque meus companheiros e eu nos perdemos durante a noite que cobre o mundo. Nuvens obscurecem Hésperos, a estrela da Europa. Elas são formadas pelo incenso que a superstição católica oferece aos déspotas. Não se poderia dizer de maneira mais clara que a civilização católica jogara a Europa nas trevas, que o gênero humano perdera de vista o fim natural do homem, e que a franco-maçonaria se impusera a missão de abrir-lhe os olhos. Durante muito tempo, os historiadores afastaram deliberadamente a franco-maçonaria da história e, por essa razão, representaram a Revolução sob uma perspectiva falsa e enganadora. A Revolução Francesa, portanto, ela incorporou essa ideia de que, olha, o mundo entrou numa era de trevas desde que nosso Senhor Jesus Cristo veio a essa terra, foi fundada a igreja, então é preciso libertar a humanidade desse quadro, de maneira que o grande objetivo da maçonaria é construir o novo templo de Salomão. E que templo é esse? É o templo do homem, não de Deus. Isso ficou muito claro na segunda fase da Revolução Francesa, da Convenção, quando, na igreja de Notre-Dame, os jacobinos entronizaram uma prostituta, representando a deusa razão, e a puseram em cima do altar de Notre-Dame, e a veneraram como a nova divindade do novo templo. É da nova era, da nova ordem dos séculos, como está descrito na nota do dólar. Não é isso? Então, pessoal, era sobre isso que nós tínhamos que falar aqui hoje. Espero que tenha sido proveitosa essa aula. E qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade, podem fazer os comentários aí no vídeo, ou então encaminhar pelo nosso e-mail. Perfeito? Um abraço, até a próxima e viva Cristo Rei!